E eu convido os irmãos a abrir o livro de Juízes, no capítulo 17. Nós faremos a leitura do verso 1 ao 13, leitura de todo o capítulo 17 do livro de Juízes. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Vamos à leitura. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 quilos e os deu a um ourives, que deles fez uma imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, e fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde vem? Sou levita, de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. E o jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se um de seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, por estarmos aqui na tua casa. Pedimos, ó Pai, neste momento, que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações, nos trazendo o entendimento da tua palavra. Pai, nós clamamos a Ti nesta noite, que o Senhor fale com a Tua igreja, com o Teu povo, Pai, que nós possamos ser corrigidos, nós possamos entrar no caminho correto, Pai, que o Senhor endireite as nossas veredas. Assim, Pai, nós clamamos a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina, desde o princípio, uma verdade que nunca mudou. E essa verdade, ela é expressa de forma clara nas Escrituras. Ela está lá em Romanos, capítulo 6, verso 23, onde diz que o salário do pecado é a morte. E essa não é apenas uma declaração doutrinária, ela é um diagnóstico espiritual da condição humana. Desde o Éden, o pecado sempre carrega consequências reais, profundas e inevitáveis. Por isso, essa verdade ela deve ser constantemente reafirmada de geração em geração. Quando os fundamentos da fé deixam de ser ensinados de forma integral, o povo de Deus ele se torna vulnerável à sedução da autonomia, ao engano do orgulho e à ilusão de uma liberdade sem Deus. A Escritura é muito clara: o orgulho conduz à ruína, mas a humildade é o caminho da graça. O Senhor resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E é exatamente nesse cenário que nós encontramos o texto de Juízes, capítulo 17. É a partir desse ponto que o livro de Juízes deixa de seguir uma sequência histórica de juízes e passa a revelar de uma forma ainda mais profunda
o estado espiritual da nação de Israel. Aqui nós não vemos ciclos de pecados, né, como nós vemos no livro. O livro de Juízes está sempre marcado por o povo peca, é prejudicado, o Senhor castiga o povo se arrepende, clama ao Senhor, o Senhor os liberta e eles voltam a pecar novamente. Então, o livro de Juízes, ele contém esse ciclo. Mas aqui, a partir do verso 17, nós não vemos esse ciclo, mas nós vemos algo ainda mais grave. Nós vemos uma sociedade desordenada, uma fé corrompida e um povo que não tem Deus como referência. E a chave para nós compreendermos tudo isso que está acontecendo nesse capítulo está em uma declaração que se repete no capítulo 17, no capítulo 18, no 19 e no 21. E aqui nesse texto, no verso 6, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Agora, o interessante que nós precisamos observar é que esse texto, ele não está falando de um rei humano, de um governante humano, mas ele está falando da prática do governo de Deus, ou melhor, da rejeição do governo de Deus. Nós temos que observar que o problema de Israel, ele não era político, ele era espiritual. Israel não estava apenas sem liderança, Israel estava sem submissão. Portanto, o capítulo 17, ele não é apenas a história de um homem desonesto, idólatra, nem de um levita com a prática equivocada, mas sim ele é um retrato do coração humano quando se afasta de Deus. Ele é o relato de uma religião construída segundo a vontade do homem, uma espiritualidade moldada não pela palavra, mas pelas referências e preferências pessoais. E quando nós olhamos para esse texto, nós temos de ter o cuidado de que nós não estamos olhando apenas para Israel. Nós estamos, como eu disse, diante de um espelho. E esse espelho revela o perigo de uma fé sem fundamento, uma fé sem uma adoração verdadeira, e de uma vida que deixa Deus fora do centro dela, uma vida que afasta Deus do centro. Diante disso, nós vamos observar pelo menos 3 conflitos nesse texto. Primeiro, um conflito moral. Em segundo, um conflito espiritual. E em terceiro, um conflito ministerial. Boa parte do capítulo 17, 18 de Juízes gira em torno desse personagem, de Mica. Esse Mica, né, como o texto diz no verso 1, e eu peço aos irmãos que mantenham a palavra de Deus aberta, para que nós possamos conferir os versículos. O verso 1 diz que Mica era um homem da região montanhosa de Efraim. E aqui nós temos o primeiro conflito que o texto nos apresenta, que é o conflito moral. Né? É o pecado sendo tratado de forma superficial. Os irmãos podem observar no texto o que está acontecendo, né? Mica roubou da sua mãe 13 quilos de prata. Então ele vai, rouba a sua mãe. Mas quando ele ouve a mãe dele proferir maldições ao ladrão, né, ela amaldiçoa o ladrão, ele pega e confessa o roubo e devolve a prata. Veja aí o verso 2. Ele fala: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu peguei. Quer dizer, o que move ele a devolver a prata não é arrependimento, mas medo. Ele tem medo daquela maldição que a mãe proferiu. Então, observa que a devolução não se dá por causa da consciência do pecado. Mica devolve o dinheiro por causa de uma superstição, porque ele ficou com medo das maldições proferidas pela sua mãe. E é importante nós também observarmos que isso não é um pequeno erro. Como o pastor Maquil diz, né? Não é um erro de pequena monta. É um erro grande. Principalmente porque isso é uma quebra clara da lei de Deus.
e é um pecado cometido dentro do ambiente familiar. No entanto, o que mais chama a atenção não é o ato em si, mas é como esse ato ele é tratado. Observa que a mãe, ela não tem um confronto com o filho, né? Ela não confronta o pecado, não existe aí um chamado a um arrependimento, não existe um processo de restauração. A mãe, ao invés de lidar com a gravidade do pecado do filho, ela abençoa o filho. Ela fala: meu filho, você me roubou e eu te abençoo. Então, o problema, ele não é enfrentado, o problema ele é encoberto. Nós não vemos uma confissão, nós não vemos um coração quebrantado, e nós também não vemos transformação. O que nós vemos aqui é uma resolução rápida, que produz um alívio momentâneo, mas que não trata a raiz do problema. E é exatamente aqui que mora o perigo espiritual. A Escritura, ela é clara em afirmar no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, quando o pecado ele é encoberto, ele não desaparece, ele permanece, e ele vai crescendo e corrompendo ainda mais o coração. E essa realidade, ela não está distante de nós. Ela se repete nos nossos dias, quando os pais deixam de corrigir os filhos à luz da palavra, quando a igreja evita confrontar o pecado para não gerar desconforto, e quando as pessoas desejam perdão sem passar pelo caminho do arrependimento. O que nós estamos vendo é exatamente o mesmo padrão se repetindo nos dias de hoje. Nós estamos vivendo dentro de uma geração que busca alívio, mas que rejeita a transformação. Uma geração que quer paz, mas não quer tratar a raiz do conflito. Mas tem uma solução bíblica, e essa solução ela é clara e ela não pode ser negociada. O caminho de Deus, ele sempre envolve um confronto. Na maioria das vezes, um confronto amoroso, seguido de um arrependimento verdadeiro. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, nós lemos que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Observe que o texto diz que Ele perdoa e purifica. Em Hebreus capítulo 12, verso 6, nós também lemos que o Senhor disciplina a quem ama. Ou seja, o amor de Deus, ele não ignora o pecado, ele trata o pecado. E não foi isso que nós vimos em relação à mãe de Mica. Por isso, meus irmãos, nós precisamos aprender e compreender que o pecado, ele não pode ser administrado. Ele não pode ser administrado, nem tolerado e nem maquiado. O pecado, ele precisa ser mortificado. Enquanto o pecado for tratado de maneira superficial, o coração continuará distante de Deus. Mas quando existe uma confissão verdadeira, sincera, quando existe o arrependimento verdadeiro, e quando existe submissão à disciplina do Senhor, então aí existe restauração e transformação. Observe que quando o pecado ele é tratado de forma superficial, ele não fica isolado, ele vai se aprofundando e ele vai se alastrando, né? Como a palavra de Deus diz, um abismo chama outro abismo. Então ele vai se propagando. Aquilo que não foi confrontado no campo moral, ele é refletido no campo espiritual. Nós vemos isso nesse texto. Um coração que não se arrepende de forma verdadeira, também não consegue adorar de forma correta. E é exatamente isso que nós vamos vendo no texto, né, na sequência do texto. O problema é que começou com um pecado não tratado, agora se manifesta como um culto corrompido. Assim como o conflito moral evolui para um conflito mais profundo,
evolui para o conflito espiritual. Quando Deus ele é substituído pela religiosidade. A mãe de Mica consagra a prata ao Senhor, mas, ao mesmo tempo, ela utiliza esse recurso para fabricar um ídolo. É uma incoerência, né? Olha o que ela diz no verso 3. Consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Ela separou 2,4 kg e os deu ao ourives que deles fez, a imagem e o ídolo. Isso não é apenas incoerente. Isso é algo espiritualmente grave. Porque ela está usando o nome de Deus para legitimar aquilo que Deus abomina. Nós podemos dizer isso lá em Êxodo, capítulo 20, nos versos 3 a 5, onde Deus proíbe expressamente a confecção de imagens para adoração. Vamos ler o texto. Êxodo 20, verso 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso. Em Deuteronômio, capítulo 12, verso 8, o Senhor adverte: vocês não agirão como estão agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende. Então, existe uma forma certa de adorar a Deus. Deus, ele não aceita ser adorado segundo a imaginação humana. Mas Deus, ele, segundo a sua própria revelação na palavra de Deus, é assim que ele quer ser adorado. É assim que ele ordena a adoração. E o que acontece aqui em Juízes 17 é exatamente o oposto disso. Observe também que não existe aqui uma rejeição explícita de Deus, mas existe uma distorção de quem Deus é. Observe também que Deus ele não é negado, mas ele é reinterpretado, ele é adaptado, moldado conforme a conveniência daquele homem. E isso, meus irmãos, é ainda mais perigoso, porque mantém uma aparência de piedade, enquanto o coração está distante da verdade. E essa realidade também, ela se repete nos nossos dias. Quando o evangelho ele é adaptado à cultura para se tornar mais acessível, quando as pessoas constroem uma ideia de Deus que se encaixa dentro dos seus desejos, quando as igrejas passam a priorizar experiências emocionais e deixam em segundo plano a verdade da palavra, aí nós estamos diante do mesmo problema. Porque é possível falar de Deus, cantar sobre Deus, participar dos cultos e ainda assim não obedecer a Deus. O apóstolo Paulo ele descreve isso com muita precisão no seu texto, na sua carta a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Ele diz: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Quer dizer, essa aparência religiosa, essa linguagem religiosa, essa prática externa, tudo isso sem submissão verdadeira a Deus. É um teatro, é uma performance. Diante disso, a solução bíblica, para nós, ela é muito clara. Nós precisamos retornar à centralidade da palavra. Não existe outra coisa viável dentro da casa de Deus. Aqui é lugar de se pregar a palavra de Deus. Qualquer outra coisa que você veja num púlpito de igreja, que não seja a palavra de Deus, está completamente errado. Porque o culto é a Deus.
O louvor é a Deus e a palavra é a palavra de Deus. Tudo que vier diferente disso, que seja anátema, seja jogado fora, seja rejeitado. Em João capítulo 4, versos 23 e 24, o Senhor Jesus ensina que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Observe que não basta apenas sinceridade. É necessária uma adoração de conformidade com a verdade revelada. Nós precisamos compreender que Deus, Ele não pode ser moldado à nossa vontade. O Senhor, Ele não se adapta a nós. Nós é que devemos nos submeter a Ele. Toda tentativa de ajustar Deus à nossa realidade resulta em idolatria. Talvez você pense, alguns de nós pensemos que idolatria seja apenas com as imagens. Mas um culto vazio, sem uma verdadeira entrega, sem um coração voltado a Deus, é um culto vazio, é uma religiosidade. E isso também é idolatria. Meus irmãos, mas quando nós nos rendemos à palavra de Deus, então nós encontramos o verdadeiro culto, a verdadeira comunhão, e aí nós encontramos a verdadeira vida, porque a palavra de Deus, ela é vida. É a palavra de Deus que nos convence, que nos leva ao contato com o Senhor Jesus. É a palavra de Deus que nos molda, é a palavra de Deus que nos transforma. Nós somos salvos pela palavra. O povo de Deus precisa se voltar a Deus e praticar o culto verdadeiro. O texto continua avançando, nessa situação que eu acredito ser uma situação perversa. No verso 5, Mica estabelece um santuário doméstico, ele faz uma estola sacerdotal, coloca ídolos e consagra um dos seus próprios filhos como sacerdote. Nós que temos feito a leitura bíblica nesse ano do Velho Testamento, nós vemos que ele não acertou um ponto. Ele não fez nada daquilo que o Senhor ordenou, porque o povo de Deus tinha um lugar certo para adorar a Deus. O povo de Deus ia em um lugar que o Senhor Deus ordenava. Nós vemos lá em Êxodo que o Senhor mandava o povo de Deus montar o acampamento em determinado lugar. A nuvem ficava em cima do acampamento, e quando a nuvem levantava, o povo tinha que desmontar o acampamento e seguir. E novamente o Senhor ia dirigir aquele povo a um lugar específico, para que aquele povo prestasse culto. Mas Mica não, ele estabelece um santuário, ele faz uma estola sacerdotal, e ele consagra o seu filho como sacerdote. Ou seja, ele assume uma função que não pertencia a ele. Ele organiza um culto segundo os seus próprios critérios, ele cria um sistema religioso, define a sua própria estrutura de culto e estabelece o seu mediador com Deus. Ele não apenas distorce a adoração, ele institucionaliza a distorção. E aí nós entramos no terceiro conflito, que é o conflito ministerial, quando aquilo que é sagrado passa a ser usado como instrumento pessoal. O que Deus havia ordenado de forma clara, agora é substituído por uma religiosidade construída segundo a vontade humana. O texto avança, e no verso 7, surge então um levita. Aí você pensa, bom, surgiu um levita. O levita era alguém consagrado. Os levitas, eles eram separados por Deus para fazer o serviço santo,
Mas, no entanto, esse levita, ele estava fora do lugar designado por Deus. Ele não foi ali enviado por Deus. Os levitas, conforme a lei, eles tinham responsabilidades. Eles tinham responsabilidade de ensinar o povo, de ensinar a palavra de Deus ao povo. Eles tinham a responsabilidade de preservar a verdadeira adoração a Deus. E eles deveriam conduzir Israel na fidelidade ao Senhor. Mas esse levita, ele chega em um momento, né? E ao invés de buscar a vontade do Senhor, ele começa a buscar um lugar onde ele pudesse viver com mais conforto, com mais estabilidade. E aí ele busca, além disso, reconhecimento. Os irmãos podem observar o que acontece dos versos 10 ao verso 12. Observa na sua Bíblia, verso 10. Ele se encontra com Mica e Mica fala para ele: fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. Observe que ele passou de ser um sacerdote do Senhor para ser um sacerdote de Mica. O texto diz que ele se tornou o seu sacerdote. Mica arrumou um sacerdote particular. Agora, quando esse sacerdote, esse levita, chega na casa de Mica, acontecem coisas aqui que são absurdas, né? Ele vê os ídolos, ele aceita aquela situação e ele não confronta Mica. Pelo contrário, ele se adapta àquela situação, ele se acomoda àquela situação. Ele aceita se tornar sacerdote dentro de um sistema de idolatria. O que deveria ser um ministério diante de Deus se torna um serviço moldado pela necessidade humana. E o texto mostra isso claramente, porque Mica oferece sustento, roupa e posição, e o levita aceita. Ele aceita, então, se tornar um sacerdote particular, dentro de um sistema que era claramente idólatra. Então, esse ministério ele não passa a ser moldado pela verdade de Deus, mas pela conveniência. Mas a decadência, ela não para aí. Nós vemos lá em Juízes capítulo 18, no verso 20, que aparece uma proposta melhor para Mica futuramente. E aí o que Mica faz? Ele pega, para Mica não, para o levita, e o levita pega e abandona Mica, e sai com a tribo de Dan. E o texto deixa claro, ou pelo menos bem implícito, que o coração do levita foi atraído para receber vantagens maiores, maior estabilidade, maior influência. Quer dizer, o ministério desse levita já não tinha nenhuma expressão de fidelidade, mas de oportunismo, de oportunidade. E é aí que nós devemos fazer um paralelo, e é aí que o contraste com Cristo se torna gritante. Porque enquanto esse levita usava a sua posição para se promover, Jesus, sendo Deus, não se apegou à sua posição, mas se esvaziou de si mesmo, assumindo forma de servo. O levita, ele ajusta o seu serviço para aquilo que ele podia receber em troca, enquanto Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O levita, ele muda de lado conforme recebe a oferta melhor. Mas Jesus permanece fiel até a morte na cruz. Então, no levita, nós vemos o retrato de uma espiritualidade corrompida, onde Deus ele deixa de ser o fim e passa a ser o meio, né? Ele carrega o título,
ele ainda exerce uma função religiosa, mas o coração dele não pertence ao Senhor mais. Mas em Cristo, porém, nós vemos que o verdadeiro modelo ministerial, nós vemos a submissão ao Pai, a fidelidade à verdade e uma entrega sacrificial. Ao mesmo tempo que nós vemos essa situação do levita, nós vemos, por outro lado, Mica. Ele declara lá no verso 13, agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Pensamento bem deturpado, né? Ele acredita que ele está bem com Deus porque ele tem religião, ele tem estrutura, ele tem estola sacerdotal e ele tem agora um sacerdote. Ele tem tudo, mas ele não tem Deus. E esse aqui é o ponto central desse conflito ministerial, né? O objetivo da religião de Mica não é conhecer a Deus, é usar Deus para conseguir aquilo que ele deseja. Mica reduziu Deus a uma projeção de si mesmo. E quando ele faz isso, ele passa a confiar não em Deus, mas passa a confiar na sua religião. Algo que não pode salvar, que não pode transformar e que não pode abençoar. E essa é a verdadeira tragédia da religião humana, porque ela sempre reduz Deus. Nós vivemos nessa geração que muitas vezes quer fazer a mesma coisa que Mica fez. Uma geração que quer ter Deus, mas da sua própria maneira, do seu próprio jeito. As pessoas querem a presença de Deus, mas não querem ser submissas a Deus. As pessoas querem receber as bênçãos, mas não querem se arrepender dos seus pecados. As pessoas querem conforto espiritual, mas não querem ser confrontadas com a verdade. Por isso nós temos visto a criação de uma fé personalizada. As pessoas selecionam aquilo que elas gostam na palavra de Deus e ignoram aquilo que as confronta. As pessoas gostam de ir nos lugares onde os seus ouvidos são acariciados, afagados, onde o seu pecado não é confrontado, onde as verdades não são ditas. As pessoas adaptam Deus à sua vida, ao invés de se renderem à vontade de Deus. E o que nós vemos aqui em Juízes 17 não está distante de nós. É a mesma mentalidade, a mesma realidade espiritual se manifestando no século 21. É a tentativa de manter uma aparência de espiritualidade quando o coração permanece no controle. Meus irmãos, mas o Evangelho nos chama a romper com essa lógica. A palavra de Deus nos chama a romper com isso. Ela nos chama a não fazer o que parece certo aos nossos próprios olhos, a não adaptar Deus à nossa vontade, mas nos submeter de todo o coração ao senhorio de Cristo. É para isso que nós somos chamados. Por isso, um dos maiores perigos para o povo de Deus é viver uma fé onde Deus não governa. E é exatamente aqui aonde o texto toca na nossa realidade. Porque a ausência do governo de Deus nem sempre aparece no abandono da fé. Muitas vezes, ela se esconde dentro da própria religiosidade. Por isso, existem pessoas dentro das igrejas que falam com uma linguagem cristã, apresentam uma aparência espiritual, participam dos cultos, mas vivem sem submissão, vivem sem arrependimento e vivem sem transformação. Ou seja, o problema não é falta de religião,
O problema é a falta do governo de Deus. Nós precisamos deixar Deus governar o nosso coração. Nós precisamos deixar Deus governar a nossa mente. Meus irmãos, quando nós chegamos ao final deste capítulo de Juízes, nós precisamos entender que esse texto, ele não é apenas um registro histórico, ele é um espelho espiritual. É um espelho que revela o perigo de um coração que se afasta de Deus. Nós vemos a mãe de Mica, mostra para nós o perigo de tratar o pecado com superficialidade. Mica nos mostra o perigo de construir uma religião sem Deus. E o levita nos mostra o perigo de transformar o ministério em algo conveniente e funcional. E quando nós juntamos tudo isso, nós vemos o retrato de uma vida onde Deus já não governa mais. Mas o ponto principal e o mais importante é que Deus, Ele nos mostra essa realidade, não para nos condenar ou para nos deixar sem saída. Ele nos revela essa realidade para nos chamar de volta, para que o nosso coração esteja centrado no lugar correto. A palavra, ela nos confronta, mas ela também nos convida. O Evangelho aponta para Cristo. E Cristo não é como Mica, que usa Deus. Cristo não é como o levita, que negocia o sagrado. O texto diz que Israel não tinha rei, e cada um fazia do jeito que achava melhor. Mas eu quero dizer para os irmãos nessa noite que Cristo, Ele é o verdadeiro rei. E Cristo veio restaurar aquilo que o pecado corrompeu. A palavra de Deus diz em Lucas que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, e isso inclui os corações endurecidos, as consciências cauterizadas e as vidas que estão vivendo uma fé superficial. Chamado de Deus é claro. Arrependa-se, volte para Deus, tire do trono tudo aquilo que não é Deus e coloque Cristo no centro da sua vida, no centro do seu coração. Talvez você que está aqui nessa noite, você talvez não abandonou a fé, mas talvez você tenha moldado Deus de acordo com a sua vontade. Talvez você frequente a igreja, mas viva sem submissão a Deus. Talvez você tenha aparência espiritual, mas lhe falte transformação real. Hoje é dia de voltar a Deus. Atos 3, verso 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Isso não é apenas uma ordenança, isso é um convite cheio de graça. E aqui é que está a nossa esperança. Não importa quão distorcida tenha sido a sua vida, a sua caminhada, não importa quão longe alguém tenha ido no pecado, quando há arrependimento verdadeiro, Deus tem graça abundante para salvar, para restaurar, para renovar. Por isso, meus irmãos, Cristo, Ele é o único que pode nos perdoar, é o único que pode nos restaurar e também é o único que pode nos transformar. Senhor Jesus, Ele morreu pelos pecadores, exatamente por pecadores como nós.
por aqueles que reconhecem que precisam de salvação, que precisam de um Salvador. O Senhor Jesus veio para ser o Senhor das nossas vidas. E quando Ele é o Senhor das nossas vidas, tudo muda. Nessa noite, eu peço aos irmãos que, se você, de alguma forma, tem deixado o seu coração distante do Senhor, esse é o momento. Volte-se ao Senhor. O Senhor nos chama. Hoje é dia de arrependimento e hoje é dia de salvação. Eu vou fazer 3 aplicações e nós vamos orar. E aí, depois nós vamos entoar mais um cântico de louvor e aí nós estaremos despedidos. Bom, meus irmãos, e a primeira aplicação que eu gostaria de fazer aos irmãos é para que nós não tratemos o pecado com superficialidade, nem dentro da nossa vida, nem dentro das nossas casas. Se existe erro, não encubra o erro. Não substitua a correção por conforto. Não troque arrependimento por alívio emocional. Como nós lemos lá em Provérbio, quem encobre os seus erros não prospera. A segunda aplicação é não construa uma fé baseada nas suas preferências. Não selecione o que te agrada na palavra de Deus. Não adapte Deus à sua realidade. Mas submeta-se à revelação de Deus. O Senhor quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. E a terceira aplicação, não transforme aquilo que é sagrado em instrumento de conveniência pessoal. Não viva uma fé baseada em interesse. Não busque Deus apenas por aquilo que Ele pode te dar. Sirva a Deus com fidelidade, não por benefício. A palavra diz que requer que os despenseiros sejam fiéis. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a colocarem em pé. Nós vamos fechar os nossos olhos e curvar as nossas cabeças. Mica, aquele homem, ele havia retirado Deus do trono. Deus não reinava na vida dele mais, nem na vida da mãe, nem na vida do levita. Mas eu gostaria que os irmãos se lembrassem nessa noite, que quando Cristo reina, o pecado ele é tratado, o coração ele é transformado, e a verdadeira adoração, ela é restaurada. E aí, então, a nossa vida encontra o seu verdadeiro propósito. Oh, Pai, eu peço que vocês não saiam daqui dessa noite apenas com informação. Saia com decisão. Cristo, Ele não quer ser parte da sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Pai, nós te pedimos, ó Deus, fala ao nosso coração, traz arrependimento verdadeiro, Pai, das nossas condutas, molda o nosso pensamento, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, com a Tua santa palavra. Pai, que nós não sejamos um povo religioso, que nós não venhamos, ó Pai, a prestar um culto vazio. Pai, que as nossas palavras não fiquem presas aqui no teto. Ajuda-nos, ó Deus, a andar com o Senhor, a entregarmos a nossa vida a Ti, a nossa esperança, as nossas angústias, os nossos anseios. Ajuda-nos, ó Pai, a abandonarmos os nossos pecados,
as nossas transgressões, a depositá-las ao pé do altar. Ajuda-nos a ter arrependimento verdadeiro. Pai, que nós abandonemos qualquer traço de religiosidade. Que nós não venhamos, Pai, prestar um culto apenas com os nossos lábios, mas que venhamos a cultuar o Senhor com o nosso coração, com as nossas atitudes, com a nossa mente. Que nós prestemos a Ti o nosso culto racional. Por isso, ó Pai, nesta noite, traz o Seu povo de volta, Pai. Se há alguém entre nós que está afastado do Senhor, que ele possa se voltar nessa noite. Se há alguém, Pai, que está morno, que ele, Pai, possa ser reaquecido e que ele seja incendiado no Espírito Santo do Senhor. Ó Pai, não nos deixe voltar para as nossas casas da mesma maneira como nós chegamos aqui, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo,